O meu papo de hoje é com a Júlia Barani, editora, sócia proprietária da Barani Editora. Agora, Júlia, nós estamos passando por uma transformação muito grande. Hoje em dia, nós temos vários textos na internet. Sim. Mas como é que é essa história? As pessoas preferem ler textos na internet ou ler livros impressos? O livro impresso ou eletrônico, ou a gente pode nem saber ainda hoje como vai ser o livro no futuro. Este jamais morre, porque há uma diferença muito grande entre um livro e texto na internet. Uhum. E qual é a diferença? Um texto na internet, ele informa. Ele é ótimo para quem faz uma pesquisa científica ou cultural qualquer. Agora, um livro leva você para dentro de um universo que tem começo, meio e fim. E enquanto você está lendo um livro, você está passando por um processo de imaginação e cocriação. Isso é muito importante num bom livro. O escritor, o autor, que consegue levar o leitor a cocriar com ele aquilo que está dentro do livro, por exemplo, uma história, este é um bom escritor, este é um bom autor. Uhum. Enquanto nós somos passivos, recebendo informações, isso não nos estimula a vida. Quando você consegue ler um livro, achar um livro e lê-lo, que te faz viajar junto, né? Com certeza. Mas você acha que o leitor já nasce leitor ou isso, de alguma forma, é uma educação? A gente se educa para isso? Ah, com certeza. Precisa educar. Porque leitura exige um esforço, exige um trabalho. Você precisa, primeiro, aprender a ler, né? Uhum. O que hoje em dia está cada vez mais difícil. A leitura está cada vez mais difícil, porque não se tem o hábito de ler livros. Uhum. Né? E a leitura depende da escrita. Olha que interessante. E não é escrita teclado, não. É escrita à mão. Escrita. Uhum. Escrita à mão. Porque quando você faz o movimento das letras, você está plasmando o seu cérebro para entender aquilo. O processo de aprendizado de todos nós, seres humanos, é por meio do movimento. Nós não podemos falar se nós antes não engatinhamos e não aprendemos a andar. Sim. Né? Então, tudo que nós aprendemos precisa ser incorporado junto com o nosso corpo. Por isso, ao escrever com a mão, nós aprendemos a ler também. Uhum. E foram feitas experiências de textos que foram teclados e textos que foram escritos, grupos diferentes. Sim. Quem escreveu à mão reteve o conteúdo com maior eficiência do que quem escreve teclando. Teclando, né? Então, nós vemos aí a necessidade da permanência do livro, Uhum. seja ele em que meio for, né? Uhum. Talvez lá para frente a gente não possa mais derrubar a árvore para fazer páginas de livro, né? E eu acho que isso seja bem ecológico. Então, os nossos cientistas vão ter que inventar outro tipo de papel, digamos, com certeza. Né? Para que os livros continuem a poder ser manuseados. Agora, e o livro infantil? Qual a melhor forma para ele? O livro infantil é aquele que não traz tudo pronto, não. É aquele que estimula a criança a usar a sua imaginação, a sua fantasia, para criar junto com o autor. Uhum. E a criança imita, isso também nós não podemos esquecer. Uhum. Então, se, por exemplo, a criança vê uma imagem de um ser humano proporcional, bonita, ela quer ser igual, né? Se ela vê, por exemplo, eu não quero falar contra, mas se ela vê uma imagem de Bob Esponja, por exemplo, né?
como é que ela vai conseguir imitar um Bob Esponja? Não vai. Ou aquelas figuras que tem é só uma cabeça e tem perna e braço. Uhum. Cadê o resto do corpo que a criança sabe que tem? Inconscientemente ela tem aquilo. Como é que ela usa, Claro, se não aparece na imagem? vai formando a imagem corporal. Então a imagem dos livros e a história. E aí, função também da imaginação na leitura, né? A Que é leitura, importante. sim, precisa estimular e não dar pronto, Uhum. né? Para que a criança possa vivenciar junto. Sim. Então aquele livro se transforma em algo vivo Uhum. e não em algo morto, sem sentido para a criança. Quer dizer, isso seria um dos fundamentos da importância da gente fazer com que a leitura seja algo dinâmico na vida, não só da criança, como do adulto. Sim, porque o adulto, o leitor adulto, começa na infância. Claro. Não tem como, Claro. né? Se você não teve toda uma vida de preparo, quando você chegar lá, Você não vai se interessar. não, porque aí cada vez mais vai dar mais trabalho para você Com se certeza. transformar num leitor. Mas se você já tem o hábito, se você já fez ginástica lá com 4, 5 anos de idade, 7, né, que é uma boa idade para aprender a ler, depois você Fica mais continua, o cérebro já acostumou com aquela ginástica. Já voltamos a falar. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, a terapia ortomolecular ajuda no tratamento da insônia? Bom, a insônia é um problema que atinge grande parte das pessoas. Tem pesquisas com mais de 90% de pessoas que têm problemas pela insônia e problemas que a insônia acarretam posteriormente. Porque eu falo que o sono, você não tem um sono bom, que você se restabeleça nesse horário noturno, o que acontece? No dia seguinte você acorda mal, o seu emocional não fica bom, a sua parte muscular, tendões, músculos e nervos sofrem as consequências e existem mais de 100 doenças comprovadas cientificamente com problemas que são gerados pelo mau sono. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, às vezes ela dorme mal, às vezes ela é propensa ao uso de maior insulina, um número maior de insulina do que aquela que dorme bem. Então, hoje no nosso tratamento, nós conseguimos chegar, através das estruturas que vão nos mostrar da parte química, dos oligoelementos, nós vamos analisar como um todo, personalidade emocional e lado físico, mas vai aparecer a qualidade do seu sono. E é lógico que muitas pessoas falam assim que dormem bem, porque deitou, dormiu, apagou, acordou amanhã. Mas quando nós continuamos nas questões, por exemplo, se você dorme bem, se você dormiria mais horas se pudesse, se você tem pesadelos, desperta durante a noite, sonolência durante o dia, quebra de energia antes ou após o almoço. Muitas vezes nessa somatória, você vê que a pessoa que às vezes ela dormiu, ela pode ter dormido horas profundas, mas a qualidade de sono não foi bom. A quantidade foi, a profundidade do sono foi bom, mas a qualidade não é boa. Às vezes aquela pessoa que dormiu menos e acordou super disposta, dormiu muito melhor, independente do tempo. E na avaliação nós vamos chegar à conclusão e vai mostrar como está o seu sono, não só com relação à insônia, mas ao equilíbrio do sono em geral. Tanto no excesso quanto na falta, o que importa é a qualidade. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras.
O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.